Hoje vai ser difícil eu colocar um título para esse vídeo, porque eu quero falar algumas coisas e eu não sei por onde a gente vai fluir, por onde a gente vai caminhar. Mas eu quero falar, por que você acredita em Deus? Você sabe por que você acredita em Deus? Você acredita em Deus? Você sabe qual é o seu processo, qual é a sua jornada? Qual é o seu propósito? Você tem um propósito? Você acredita que você possa ter um propósito? Você acredita? Você sabe quem é você? Você sabe quem você é? O que você quer? Você já entendeu qual é o rolê todo desse jogo? Você já entendeu o que você é capaz, o que você não conseguiu ainda? O que a gente está fazendo aqui? Essa é uma pergunta que eu acho que todo mundo tem. Ou já teve em algum determinado momento da vida, alguma circunstância da vida. Eu tô toda torta aqui, eu vou tentar ajeitar aqui. Acho que melhorou, né? Dá nervoso, tava meio assim. Mas você tá em qual patamar, qual nível, qual grau, qual estágio de perguntas do seu subconsciente? Para mim sempre foi muito fácil acreditar em Deus, sabe? Eu sempre aceitei a Deus, eu sempre quis Deus na minha vida, eu sempre orei. Antes eu falava que rezava, porque eu vim de uma linha, de uma família com princípios católicos. Então eu sempre rezava, né? Fiz minha primeira comunhão, tudo que você imaginar, eu fiz lá. E gostava, era uma troca boa, genuína, pessoas muito inteligentes que ensinavam, sabe? Eu sempre quis Deus, me incomodava muito, e aí eu posso ser polêmica aqui, mas eu tô contando o que eu sentia, né? A minha verdade, que pode não ser a tua e tá tudo bem, tá? E se tu não quiser ficar nesse vídeo também não fica. Aqui é pra gente ter uma troca, não quero polêmicas nem mensagens destrutivas, né? Mas me incomodava muito na Igreja Católica a coisa da imagem, sabe? Eu lembro que tinha uma representação de Cristo deitado assim, eu não esqueço, sabe? Deitado assim, com um véu, e me dava um pavor daquilo, que eu era criança, né? Eu fui muito nova para a igreja. Me dava um pavor ver aquilo, que para mim era alguém morto ali. Eu não conseguia ver que era Cristo, como, né, os católicos viam naquele momento. Eu lembro que as senhorinhas passavam a mão ali e beijavam, fazia sinal da cruz, eu não lembro direito. E eu ficava apavorada vendo aquilo, que eu falava, meu Deus, tá botando a mão naquilo. Enfim, aquilo me incomodava muito. E como toda a minha parentela, hoje eu dou graças a Deus por isso também. Eu tinha uma parte da minha parentela que era cristã evangélica, uma parte que era cristã católico e outra parte que era espírita mesmo, da macumba, sabe? E eu passei por isso, sabe? E eu passei por essas religiões, né? Eu conheci um pouco de tudo, eu conversei com as pessoas dali, né? E era muito interessante, porque a minha avó paterna era evangélica e a minha avó materna era do batuque mesmo, de vestir roupa de candomblé mesmo. Então eu conversava com elas, né, que eu era meio a neta preferidinha das duas, então eu conversava muito com ambas e sempre tentando entender aquele universo, né. Enfim, para mim sempre foi muito claro isso. Deus sempre foi muito claro, muito tranquilo isso para mim. Tanto que essa coisa das imagens me incomodavam. E como eu tinha uma tia que fazia cultos, né, na casa dela, e eu era muito nova, e eu lembro que eu aceitei Jesus num culto desses, na casa dela, era até um quintal, assim, uma coisa muito, sabe? Eu aceitei Jesus, né, com um pastor, que até hoje ele é o meu pastor, e foi interessante, porque quando eu comecei a entrar na Bíblia de uma outra maneira, que não era da maneira católica, eu comecei a entender de não adorar ídolos e imagens feitas de esculturas por mãos de homem,
E aquilo foi libertador, porque eu me achava culpada de ter medo daquele Cristo, sabe? E eu falei assim, ai, que bom, que alívio. Não é assim. Eu lembro de uma cena que eu fiz a primeira comunhão. Nem sei por que eu tô falando isso, porque não era esse... É esse tema, mas eu quero falar sobre isso. Me veio agora aqui na cabeça e eu quero falar. Eu fiz a primeira comunhão e na semana seguinte, eu lembro claramente, eu era muito novinha. Eles pediram para o grupo, para aqueles jovens, né? Que eram crianças ainda, né? Era de 12 a 14 anos, eu acho. Pediram para eles irem na missa do domingo seguinte à noite, né? E eu só ia de manhã. E foi interessante porque na hora que o Frei pediu para a gente se ajoelhar, e todas as crianças se ajoelharam para o altar. Eu me ajoelhei para o banco, sabe? Eu me ajoelhei virada assim pro banco, não pro altar. E a professora naquela época não brigou comigo, mas ela falou assim: minha filha, você tem que sempre se ajoelhar para a imagem, nunca pro banco. E eu falei assim, caramba, eu nunca pensei nisso, que tinha que ser para imagem. E na igreja evangélica já é diferente, a gente não se ajoelha pro púlpito, a gente se ajoelha ele pro banco, né, para poder ter o apoio no banco. Porque a gente entende que Cristo tá ali com a gente, né, e não naquela direção. Enfim, e esses detalhes pequenos que parecem ser besteira, para mim naquele momento foram uma explosão de virada de chave. Porque eu falei assim, caramba, realmente eu não tô no lugar que eu tenho que estar. Porque eu não tô seguindo de maneira intuitiva, sabe? E eu acho que esse é a grande virada de chave, sabe? É a grande mudança, a grande percepção. Que às vezes a gente não tá no lugar, a gente foi até criado ali naquele lugar, mas a gente não tem que estar ali. Porque a nossa alma já clama por outra coisa, né? Que foi o meu caso. Isso é muito interessante, né? Então, para mim, quando eu fiz essa pergunta aqui pra gente, né? Você acredita em Deus? Eu sempre acreditei em Deus. E cada vez mais que eu leio a Bíblia, eu acredito mais em Deus. Posso estar romantizando as passagens bíblicas? Posso. E é um problema meu também, ninguém tem nada a ver com isso. Mas eu amo muito as passagens bíblicas, sabe? Eu amo muito os versículos, falam muito comigo, geralmente fala comigo brigando. O Espírito Santo geralmente fala comigo brigando, sabe? E é sempre, como eu já falei aqui também, e é geralmente no Salmo 46, versículo 10, que fala: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. E sempre quando eu leio isso, eu tendo assim, caraca, Deus tá brigando comigo, tá mandando ficar quieta. E eu eu obedeço, mas irrita, né? Mas é sempre assim. Eu não sei como é que Deus fala contigo. Eu sei que Deus fala com todo mundo de alguma forma. Não adianta falar que não, porque fala. Mas comigo é assim. E pra mim tem que ser assim, porque eu sou meio lenta, sabe? Pra mim a coisa tem que ser desenhada pra eu entender. E hoje a pergunta que fica pra você, que eu faço pra você: você sabe quem é Deus? Você acredita em Deus? Esse é o primeiro ponto. Você tem uma intimidade ou quer ter uma intimidade com Deus? Se você não tem, busque. Se você não quer, você tem total direito. Você já teve. Eu conheço muitas pessoas que já tiveram muita intimidade com Deus, muita. E hoje não tem mais. Hoje não optaram por não querer mais isso. Cada um tem a sua história, eu também não vou aqui falar a história de ninguém, mas é interessante, sabe, que cada um está num processo e numa jornada. E quando eu via esses amigos que tinham muita intimidade com Deus, eu falava assim, caraca, como eu queria ser assim. E hoje eles não optaram por não ter. Então será que a gente tá deixando passar, sabe? Tipo assim, não valorizando, né? Porque o grau de intimidade que eu já vi pessoas terem com Deus, até hoje eu não tenho. Eu tenho um pouco mais do que eu já tive, mas eu ainda quero ter muito mais. E eu vejo que as pessoas não querem. Elas podem não querer, óbvio. Mas por que não querer, né? Isso é uma coisa que tanta gente quer também. Enfim, será que é porque teve tudo muito fácil cedo, né? Nesse ponto. Então são várias reflexões que ficam pra gente, né? E o segundo ponto, você já sabe qual é o teu propósito? Eu entendo que todo mundo tem um propósito. Antes, no início, eu achava que todo o propósito de todo homem, de toda criatura, era pregar o evangelho.
Eu era uma cristã muito radical, sabe? Radical mesmo de querer estar ali sempre, palavra por palavra, cumprindo. Eu achava que era isso. E hoje eu vejo que não. Eu acho que cada um tem um propósito específico. E onde estiver, dentro da religião que estiver, cada um tem o seu propósito específico. Hoje eu sei qual é o meu. Hoje ficou cada vez mais claro qual é o meu propósito dentro da minha evolução, né? Hoje eu vejo com muita clareza isso. E me dá paz saber qual é o meu propósito, sabe? Me dá paz saber aonde eu preciso ir, como eu preciso fazer. Porque isso é libertador também. Porque a gente tem que saber o que a gente quer pra gente saber como a gente vai chegar. O que a gente vai fazer para chegar ali. Tô conseguindo fazer entender, gente? Fala aí, por favor. Que parece que tá confuso, mas não, é porque tá vindo tanta informação assim também. Mas enfim, você sabe qual é a segunda pergunta que eu quero te fazer. Você sabe qual é o teu propósito? Você tem um propósito? Você busca por alguma coisa? Você tem alguma meta, algum objetivo, algum planejamento? Nós temos propósitos da nossa vida, né, de crescimento, na área financeira, na área profissional, na área sentimental. Nós temos. Todo mundo tem, né? E você já tem esses propósitos claros e definidos? Você já escreveu ali no seu caderno? E o segundo ponto em relação ao propósito, qual é o teu propósito espiritual? Você já se encontrou na sua jornada espiritual? Você já se encontrou? Você já se refez? Você já se fez? Você já se entendeu? Você já sabe aonde você quer ir? Como você vai ficar? Eu me entendi muito cedo, sabe? Aonde eu queria estar, né? Que era na parte cristã mesmo da coisa. Cristã protestante mesmo da palavra. E cada um se encontra de uma forma, sabe? A minha avó, que era espírita, as minhas duas avós já faleceram. E eu tinha muitos papos legais com as duas, sabe? Muito papo cabeça. E eu lembro, eu devia ter uns 12, 13 anos. A minha avó Marlene, que é a minha avó que era espírita, ela falou assim pra mim uma vez, nessa idade que eu tinha, novinha. E eu lembro claramente que a gente estava andando na rua, conversando, em direção a uma praça. Eu não sei para onde, não lembro para onde a gente estava indo. E ela falou assim para mim: o meu sonho é que todos os meus filhos, ou seja, meus tios e minha mãe, né, e fossem cristãos. Aí eu olhei e achei muito estranho. E eu perguntei a ela, falei assim: vó, mas por que a senhora é espírita, né? Tá louca? Tá louca? Aí ela falou assim para mim: eu não posso sair daqui de onde eu estou, mas eu entendo que o melhor lugar é esse lugar para eles. Aquilo, até hoje, gente, eu devia ter uns 12 para 13 anos. Eu tô com 45 e até hoje isso me martela muito. Porque como que a gente pode estar num lugar que a gente não consegue sair e ao mesmo tempo a gente não quer que os filhos estejam ali? Porque a gente sempre quer o melhor para os nossos filhos, né? É sempre, né? E por que que ela, a Alecrim Dourada, não queria, sabe? E aquilo me fez uma explosão muito grande de reflexão e até hoje faço. O que que ela viu no cristianismo, o que ela viu em outra religião, o que que ela viu ali que despertou ela de querer que os filhos dela estivessem ali naquele caminho? E por que que ela não foi? Isso são perguntas que ficam, sabe? Hoje eu tenho as respostas, mas eu não vou falar aqui. E o legal é que alguns dos meus tios estão caminhando, não estão na igreja, né? Mas estão caminhando nesse processo, estão conhecendo a Deus como ela gostaria. No final da vida dela, ela virou uma amiga, assim, teve... O melhor amigo dela era um pastor e ele ofereceu Cristo para ela, né? Perguntou se ela queria aceitar a Cristo e ela aceitou, mas isso já bem no final da vida dela. Então, assim, tudo, absolutamente tudo coopera para o nosso bem. E você? Você já entendeu qual é a sua jornada? Você já entendeu para onde você quer ir? Você já sabe qual é a sua verdade absoluta que você quer viver como real e concreta? O que eu posso dizer é que é muito triste um homem que não tem uma religião. E quando eu falo homem, é homem ou mulher, tá? Não tem uma religião para se apegar.
não tenha um Deus para servir. Porque eu acho que a gente precisa de ter alguma coisa para se apegar. Eu acho que é do ser humano, sabe? A gente precisa ter alguma crença. A gente tem que acreditar em alguma coisa. A gente precisa ter fé em alguma coisa, nem que seja na gente mesmo. E é mais difícil ainda, porque a gente não se vê bem, não se vê bom, não se vê grande, não se vê fodão. A gente não se vê assim, a gente se vê pequeno. A gente vê nossos defeitos, nossas falhas, a gente sempre se coloca para baixo. Então, dificilmente a gente vai ter fé na gente mesmo. Por isso que é tão importante a gente ter fé em alguma coisa. E eu acho que é por isso também que se criaram arquétipos. Se criaram não, porque sempre houve, né? Sim, essa coisa do arquétipo, da gente se inspirar em alguma coisa, da gente gostar de alguma coisa, da gente ver alguma coisa e querer aquilo pra gente. É por isso que tantas pessoas têm ídolos, né? Tem fãs. Por causa disso também, sabe? E alguma coisa tem que motivar a gente a prosseguir, sabe? Alguma coisa ou alguém precisa motivar, trazer. A gente precisa ter alguma motivação. A gente tem que ter os nossos deuses, ou o nosso Deus. A gente precisa muito ter. Eu entendi qual é a minha verdade. Eu entendi o que é a minha verdade, o que é certo pra mim. Eu entendi o que eu quero. Mas esse vídeo eu não tô fazendo pra impor a minha verdade. Eu tô fazendo pra gente ter uma troca do que a gente pode ter como verdade. Do que a gente pode ter como motivação. A gente precisa de motivações. O ser humano só avança, só cresce quando a gente tem motivação. A gente tem que estar motivado sempre alguma coisa tem que te motivar, alguma coisa tem que te fazer acordar, alguma coisa tem que querer te fazer tá bem, tá vivo, para seguir, para continuar. E só você vai ter as suas motivações, porque isso é muito pessoal. Só você vai ter a motivação do que você quer para você. Só você sabe, né? Mas você tem que se conhecer. Aí entra o autoconhecimento. Aí entra que como é tão importante, a gente tem que saber como é tão importante a gente entender e saber quem a gente é e para onde a gente quer ir. Porque senão a gente fica paralisado. Eu já fiquei anos da minha vida paralisada, sem saber nem a cor da roupa que eu gosto. De tão paralisada que eu tava, não saber nem o que eu queria comer. Como uma boa taurina que gosta de comida, né? Eu não sabia o que eu queria comer. E eu passei por isso, sabe? Passei claramente por isso. Então, assim, hoje, o que você quer? Você já sabe quem é Deus? Você acredita? Você já colapsou suas ondas? Você já entendeu o que você está fazendo aqui? Você já está se governando? Eu tô falando, vai dar 20 minutos. Eu nunca falei tanto no vídeo. Mas eu acho que esse vídeo, eu realmente não sei qual vai ser o título, ainda vou pensar. Mas eu acho que valeu a pena, sabe? Mesmo sendo um vídeo mais longo, e as pessoas não gostam de vídeos longos, né? Porque é mais cansativo e também ninguém tem tempo. Mas eu quis essa troca hoje, mesmo que não deu tanta visualização, eu quis essa troca. Porque, como eu sempre falo também, as pessoas certas vão ver os vídeos certos. Porque tudo coopera para o nosso bem, tudo chega até a gente da maneira que tem que chegar, na hora certa. Então, que a gente evolua hoje, que a gente entenda quem é o Deus da nossa salvação, que a gente entenda o que a gente está fazendo aqui, que a gente entenda o que a gente pode fazer para ser melhor aqui, como a gente pode viver uma vida de... Eu tô com sede, cara, sério, muito real isso. Eu tô com sede de viver a vida, como eu nunca tive. Eu tô com sede de viver. Eu tô com sede de ser feliz. Eu tô com sede de ser uma pessoa melhor. Eu tô com sede de ser alguém melhor. Eu tô com sede de ser alguém melhor para mim mesma. Como eu não fui. Como eu me deixei ir. Hoje não, hoje eu quero ser o melhor para mim. Hoje eu quero me cuidar. Eu quero ser melhor. Ser melhor onde eu estiver. Isso que eu quero, sabe? E que você consiga também ser essa pessoa. E eu tenho certeza que você vai conseguir. Porque se você está aqui vendo esse vídeo, é porque você já está nesse processo de expansão. Estamos nesse processo de expansão. Estamos crescendo e evoluindo. Independente da idade, independente da classe social, independente de tudo. É só começar do que a gente tem, do jeito que a gente está, e fazer a nossa parte. Que tudo vai conspirando para o nosso bem, sabe? Eu creio muito nisso. Então que a gente evolua sempre a cada dia. Beijo.